Bom dia! Neste tutorial eu vou-te falar da paleta. É muito importante ter uma paleta organizada e limpa para conseguir fazer boas pinturas. Vou-te dizer que cores é que precisamos de comprar, como é que se misturam as cores na paleta ou na tela, como é que construímos os tons que precisamos para a nossa pintura e também quais são as cores que temos que escolher na altura de decidir pintar um tema. É muito importante, não percas este tutorial, vamos a isso! Vamos começar por escolher ou por decidir quais são as cores básicas da minha paleta. Quando se fala em cores, estamos logo a pensar naquilo que são as cores primárias. Não podemos deixar de ter na nossa paleta e comprar também o amarelo, o vermelho e o azul. Além disso, tendo em consideração o círculo cromático, com a mistura destas cores primárias conseguimos aquilo que se chamam as cores secundárias, que são o laranja, o verde e o roxo. Normalmente quando vamos comprar cores, quando vamos comprar tubos de cores, podemos pensar que estas são as cores fundamentais. Podemos, no entanto, excluir o roxo, porque o roxo não é uma cor que se encontre em abundância ou muito naturalmente na natureza. Por isso, se não quiserem, não comprem o roxo. Agora perguntam, mas para que o laranja e para que o verde, se nós já conseguimos misturá-las com as cores primárias? Bem, a lógica de comprar um laranja ou um verde é que a mistura do laranja e do verde com as cores primárias tem a ver com as proporções. Se nós fizermos mais azul e amarelo, não é, do que amarelo, vamos ter um verde escuro. Se tivermos mais amarelo do que azul, vamos ter um verde mais luminoso, mais claro. Ao escolhermos um tubo, ou termos um tubo pré-misturado de verde e de laranja, que são cores bastante abundantes, nós temos uma referência mais concreta, temos um ponto de partida mais coerente, ou seja, escusamos estar a misturar e a acertar uma cor em cada pintura quando temos uma referência já feita. Quanto ao branco e ao preto, o branco é fundamental. Não podemos deixar de ter o branco nas nossas paletes, porque o branco transmite luz e quando precisamos aclarar uma cor, nós vamos necessitar do branco em muitos casos. Quanto ao preto, eu tenho dito que não precisamos utilizar o preto. E é verdade, não precisamos comprar a cor preta, porque o escurecimento das cores, seja para obter sombras, seja para obter outros tons, que também acabam por ser menos retirar de luz a essa cor, não precisamos do preto. Podemos fazê-lo com a mistura das três cores primárias. Tenho um tutorial que podes ver aqui, onde eu te mostro a cor das sombras e como é que se faz essas misturas para escurecer, para chegar a um tom mais escuro. Ok? Temos aqui uma base das cores, portanto são 6 cores, as 3 primárias, 2 secundárias e o branco. Bem, temos então as nossas 6 cores escolhidas, temos a nossa paleta base e agora, para escolhermos as cores com que vamos pintar, era importante saber aqui um bocadinho sobre a teoria das cores, a harmonização das cores. As cores monocromáticas, ou seja, posso pintar um quadro de uma única cor, monocromático, posso utilizar cores análogas, muito parecidas, para dar algum tom de serenidade, ou posso utilizar cores complementares, para dar mais vibração, tornar o quadro mais vibrante. Bem, eu hoje não vou falar sobre esse tema porque é um tema muito extenso, mas se quiserem saber, subscrevam o canal e ativem o sininho, porque num próximo tutorial eu vou abordar o tema da teoria das cores. Neste momento vamos olhar para o tema para sabermos como é que vamos construir a nossa paleta. Temos como referência as 6 cores que compramos, as primárias, as secundárias e o branco. Neste caso, eu tenho uma cápsula um pouco acastanhada e tenho uma chávena de café com uma base meio avermelhada. Olho também para o fundo, decido se quero fazer um fundo que bata mais ou menos com aquelas cores ou alterá-las, e neste caso vamos fazer algo parecido. Então, a primeira questão é saber se eu preciso de todas as cores que tenho no meu ateliê. E neste caso, eu posso claramente prescindir do verde. No entanto,
Quanto ao laranja, já tenho algumas dúvidas, porque posso aproveitar a cor laranja para dar alguma alegria ao vermelho daquela base da chávena. Mas agora vamos olhar para aquela cápsula castanha. Castanha, dourada, um pouco assim. E aí a questão é, eu vou fazer com as cores que tenho, as cores primárias, mais o laranja que decidi incorporar na paleta. Vou fazer uma mistura para conseguir esta cor base, ou posso encontrar uma cor num tubo que me dê mais garantias, ou que me dê maior aproximação àquilo que eu quero. É nesta altura que nós podemos incorporar novas cores na paleta, naquela lógica de construir uma cor, ter uma cor que nós podemos controlar melhor, em vez de misturarmos. Agora, obviamente, este é um processo que nós podemos fazer cada vez que olhamos para uma pintura, sim. Mas é um processo que nós devemos fazer ao longo da nossa vida artística. Eu, por exemplo, tenho aqui as minhas cores básicas. Primárias, secundárias, primária, branco, amarelo, laranja, verde, cá estão as duas secundárias, vermelho, azul, vermelho, e a partir daí tenho alguns tons de terra que eu gosto e que eu utilizo e que eu, por exemplo, para fazer estes quadros, tenho utilizado bastante. E, portanto, tenho aqui uma referência, tenho aqui uma base que eu decidi incorporar na minha gama de cores. E agora, o que eu tenho que fazer para decidir se incorporo alguma das cores que tenho no meu ateliê na palete, porque não vou fazer a palete toda destas cores, eu vejo então se alguma destas cores me ajuda a criar uma melhor pintura para este tema. Dependendo daquilo que vocês, da vossa arte, daquilo que vocês fizerem nos vossos quadros, é que vão criar um conjunto de cores básicas do vosso esquema, do vosso que têm em estoque, não é? É essas cores. Agora, não vale a pena comprar centenas de cores, não vale a pena. Comprei aquelas 6 e depois, já sabem, à medida que forem trabalhando, à medida que forem fazendo vários quadros, sentirem necessidade, comprem mais um tubo. Já tenho então decidido quais são as cores que eu preciso colocar na minha palete para fazer este tema. Vamos agora misturar na palete alguns tons fundamentais, que serão a base das cores dos tons desta obra, não totalidade, depois é uma segunda fase que depois vou mostrar, mas aquelas que eu considero que são essenciais para definir a estrutura desta pintura. Então, começo sempre pelo branco, para não ter surpresas na mistura. Vou buscar um bocadinho de vermelho, para criar aquele que será o tom mais ou menos, porque ele é assim, ou seja, eu não me importo de misturar aqui o branco e perder um bocadinho da vivacidade, porque também encontro que naquela borrachinha é essa a lógica, não é uma cor muito viva, é uma cor pastel, baça e portanto misturo de branco. Se quisesse mantê-la viva, podia misturar-lhe amarelo, transformava um bocadinho de vermelho, mas ganhava em termos de vivacidade. Okay? Tenho aqui o meu tom base da cor, né? Da parte de baixo da chave. Agora, para construir um tom mais claro, é muito simples, ponho branco e depois vou à mistura base que fiz e junto até conseguir alguma diferença. E esta diferença de tons vocês é que vão decidir de acordo com a própria estrutura da chávena que estamos a pintar, não é? Pronto, para mim está bom. Agora, preciso de um terceiro tom. Normalmente o mínimo são 2 tons, das luzes e tom, mas como construí este tom médio, preciso de um tom mais escuro, mais de sombra. O que é que aconteceu? Neste tom intermédio eu já misturei branco, o que quer dizer que se eu pegar no vermelho, eu já tenho um tom mais escuro que corresponderá, no fundo, ao tom das sombras. Estão a ver? Eu não tenho que... O tom da sombra, o tom não terá que ser sempre misturado. Agora, se eu quiser agravá-lo, se eu quiser torná-lo mais escuro, junto um bocadinho da sua complementar, que é o verde. Pois, não muita, porque
mas posso escurecer ainda mais. Aqui para efeitos de exercício, se calhar o vermelho já era suficiente, mas o vermelho base do tubo já era suficiente, mas eu quis também mostrar-vos que posso aclarar, posso ainda escurecer mais com a sua cor complementar e torná-lo um vermelho. Não é? À medida que vamos fazendo verde, o vermelho vai se tornando castanho, não é? Portanto, vai escurecendo. Não preciso de ir aqui a esta, a que tenho já um branco. Portanto, tenho aqui os 3 tons da minha chávena, não é? Este aqui é um bocadinho exagerado, porque, como vos disse, já era mais do que suficiente ter o próprio vermelho aqui. Agora vamos fazer o tom, ou seja, as cores, para a minha cápsulazinha. Que se eu misturar branco, ela perde brilho. A cor perde brilho, fica pastosa, perde saturação. Então, neste caso, eu vou começar por misturar amarelo. Vou começar a fazer a base de amarelo, juntando-lhe então aquela cor. E ela não perde se misturar branco, e por isso é que serve muitas referências que a gente tem ali. Misturando-lhe o amarelo, ela não perde esta saturação, ou seja, não ganha, não descolora, não fica mais baça. E portanto eu tenho aqui, aclarei, fiz o meu aclarar, ou seja, tornei mais luminosa, mas sem perder o seu nível de, o seu brilhante, o seu nível de saturação. Não é? Ok? Preciso pouca, pronto, não preciso mais. Agora, se eu quiser tornar esta cor mais clara ainda, um tom, por exemplo, eu vou juntar-lhe mais amarelo e crio aqui, evito o branco, não é? E tenho aqui uma cor mais clara, mais luminosa. Para torná-la mais escura, eu posso utilizar então o laranja e o vermelho. O laranja acaba por ser um tom mais claro, mas sempre que misturamos cores eles vão perdendo, vão ser eliminada a luz e portanto vai sendo escuro, mas posso fazê-lo com um toquezinho de vermelho. E tenho aqui, e posso pôr a tal cor laranja, tenho aqui uma cor, um tom mais escuro deste nosso castanho. Se quiser, não é? Como estes não são muito clarinhos, e este vermelho também não quero puxar isto muito para o vermelho, posso pôr-lhe um bocadinho muito leve de azul para lhe dar este toque. Ok? Mais escuro. Já temos as nossas duas misturas base, falta a mistura da branco da chávena, mas isso não se faz mistura, é o próprio branco. E agora vamos começar então a pintar e utilizar, a mexer na nossa paleta. Entretanto, obviamente, eu tenho que fazer aqui o desenho base. Eu vou usar um 8B, que é um lápis que se vê aqui muito no desenho, porque senão vocês não viam nada, e vou carregar, não é? Vou carregar aqui o desenho para vocês verem o que é que eu estou a fazer. E, eventualmente depois eu vou ter aqui alguns problemas, não é? Sobretudo aqui na taça branca, para gerir esta extremidade. E depois vou então pôr aqui a minha cápsulazinha. Eu não estou sequer a olhar para o desenho, é uma pura. Aqui a ideia que vos estou a dar é como é que nós vamos fazer a pintura. Portanto, basta isto, não preciso de mais nada. Deixem-me carregar aqui na cápsula, vocês, arredondada, e o copo também assim. Também estou aqui muito preocupado com as proporções. Vamos pôr um bocadinho de óleo para tornar umas gotinhas de óleo perto de cada uma das misturas. E vamos pintar então
tom médio da base do nosso copo. Vou pintar tudo. Lá está, estão a ver? Isto não devia acontecer. Bem, com este carvão temos aqui um grave problema para resolver. Temos aqui mesmo um grave problema para resolver. O tom médio saiu-me escuríssimo, não é? Por isso é que eu tenho um tutorial em que eu vos digo as várias maneiras de começar uma pintura a óleo. Esta é uma. Faz sentido para vocês é realmente fazerem os tracinhos muito leves para não terem este problema. Vamos ver se consigo resolver isso. Que é, vou pôr essência trebentina, como se estivesse a fazer este esboço em essência trebentina. Estamos a resolver. Este carvão agora vai sendo absorvido, vai sendo. Eu vou pôr mais essência trebentina e o carvão vai sendo incorporado na pintura com a essência trebentina. E assim eu sei que limpo, e assim eu sei que o efeito já não será tão grande, só que vou ter sempre este efeito. Ok. Vamos limpar. Vejam, eu recomendo que vejam a... Olha, já está. Bem, nesta lição, mais do que uma lição de como utilizar a paleta, também estão aqui a ter uma lição de como é que não se deve começar um quadro. Mas, como vos disse, recomendo que vejam o meu tutorial das 3 maneiras que eu tenho para começar o quadro e esqueçam aquilo que eu estou aqui a fazer, no fundo é limpar, tirar o excesso para começar, mas os Bouscali podiam fazer assim. Vamos outra vez pintar com o vermelho e agora já tenho que acender a luz. Temos aqui uma... Bem, o que é que eu estou aqui a ver? Para já, deixa-me estar este aqui assim, está bem, ou seja, eu recuperei um bocadinho esta hipótese. Como sujei muito o quadro, o que eu vou fazer é dar já uma primeira camada de fundo com azul mais branco. Estou a fazer uma mistura. Porquê é que eu estou a fazer isto? Primeiro, porque o chão, ou seja, a limpeza que eu fiz para fazer um esboço, não é? Para fazer o esboço. Estava-me a transformar o desenho e, portanto, eu iria ter sensações diferentes depois. Então, para acabar um bocadinho com essa mancha e também para permitir depois, mais tarde, quando voltar ao fundo, ter já uma noção, portanto, tirar daqui aqueles riscos, vou já pintar o fundo. Primeiro aqui de branco, para fazer desaparecer estas. E já ponho um bocadinho mais com não tão diluído, não é? Para ele me anular um bocadinho a sujidade que eu tinha incorporado. Não se preocupem aqui com estas coisas, eu depois volto aqui, não é? Ou seja, depois temos que voltar. A sujidade está a desaparecer. Ok. Pronto. Retirei um bocadinho aquela ideia, aquela sujidade que tinha feito quando tentei limpar. Deixo aqui este risco para marcar aqui um bocadinho esta linha e já tenho ali então o meu cenário. Ou seja,
Isto foi tudo para corrigir aqui um bocadinho a asneira de ter trabalhado com os... sim. A asneira de ter começado a trabalhar com muito carvão, não é? Vocês desculpam isso, foi para vocês verem melhor e agora também já sabem. Se me acontecer isto, se eu começar mal um desenho, já sei como é que se resolve com esta ajuda desta fantástica aula. Ok? Fantástica porque acabou por acontecer aqui uma desgraça. Okay, então vamos continuar a pintar a nossa chávena. E a chávena vou pintá-la de branco. Tenho aqui estas zonas brancas, não é? Também estou a começar aqui com a chávena, exatamente também porque esta circunstância, não é? E depois, se a luz vem dali, não é? Acaba por... Eu vou marcar aqui este contorno. A parte de cima e eu estou a usar sempre um pincel muito grande. A parte de cima, este rebordo, não é? Onde acaba a parte, é sempre bastante claro, porque é onde o sol, não é? Onde a luz está. Eu ponho aqui umas camadas de branco. Como é que eu agora faço aqui as sombras da nossa caneca? Neste caso, vamos construir uma cor, vamos construir o cinzento, não é? Com o azul, o vermelho e o amarelo, mais azul. Okay. Eu agora já lhe tirei um bocadinho, se vocês olharem para aqui, se vocês olharem para aqui, espero que estejam a ver, sim. Esta cor, eu fui pondo azul, amarelo e verde, por exemplo, agora pus mais azul, vou ter que pôr um bocadinho mais de vermelho e amarelo. Qual é que é a ideia de fazer esta junção das cores? É a subtração das cores e elas vão perdendo as suas características e vão tornando-se menos luminosas, ou seja, aquilo que nós vai perdendo o reflexo das cores. Então quer dizer que esta cor, se vocês virem, ela já não tem característica nem de amarelo, nem de vermelho, nem de azul. É uma cor mais escura. Se eu juntar branco, em princípio, se fizer bem a coisa, vou conseguir um cinzento, ou seja, se eu misturar branco no amarelo, branco no vermelho ou branco no azul, tenho o aclarar dessas cores. Se a mistura das cores retira a luz, eu consigo obter um cinzento que não é característico de nenhuma daquelas cores. E, portanto, eu posso, e tenho já a possibilidade, de pintar, não é? Eu não misturei, e agora, com o branco que eu tinha, eu passei aqui um bocadinho, ok? Estou aqui a criar as sombras da minha chávena. Ali é mais escuro. E a outra questão aqui que eu vos queria mostrar, que é, eu tenho agora aqui um cinzento, tenho aqui a cor mais escura que eu tenho. Se eu for aqui com o mesmo pincel, não é? Eu tenho um bocadinho desta cor, a parte mais escura, eu, não é, posso levar para a tela essa cor e misturá-la ali para criar, porque tinha lá branco, esta zona mais escura aqui deste lado, não é? Mas também podia fazer a mistura aqui, ou seja, já tenho o pincel, vou fazer aqui um tom intermédio, misturando o tom escuro com o tom mais, neste caso médio, aqui. E se eu quiser, por exemplo, fazer um tom mais claro,
Aqui limpo o pincel. Tenho esta mistura na palete e a partir daqui eu posso juntar branco e criar um tom mais claro, misturando na palete esta mancha de branco com esta mancha de cinzento e vou juntando e conseguindo o tom até onde achar que estou satisfeito, juntando mais branco ou mais cinzento, conforme quiser. E se eu achar que este é o tom que eu quero, vou pintá-lo aqui, não é? Aqui, por exemplo, já nesta zona intermédia, ou nesta zona também intermédia, ok? Portanto, e aqui conseguiria, já tenho aqui 1, 2, 3, 4 tons que misturei na palete, juntando as tintas dos próprios tons. E posso fazer o mesmo aqui, já lá vamos. Bem, então, na caneca, vou limpar o pincel, com licença de serventina. Na caneca, eu tinha, só para vocês verem, aqui umas riscas de branco, não é? Ou simular aqui estas riscas. Ok? Começo daquele lado, sem grande preocupação. Não é? E depois estas riscas Agora começo deste lado. Como vos digo, não estou a ensinar a pintar, estou a ensinar-vos a fazer as misturas. Agora, eu também sei que deste lado, as sombras, não é? A cor média é um bocadinho mais escura porque há sombra. Então o que é que eu faço? Junto aqui as duas cores, a média e a mais escura, e obtenho aqui na paleta um tom intermédio que aplico aqui a estas zonas que eu tinha por baixo do tom intermédio, dando-lhe a noção de que estou a trabalhar, estou a pôr uma zona mais escura aqui. E levo esse limite, não é? Levo esse limite, ou seja, vou fazendo essa gestão dentro do que eu quero para conseguir este efeito aqui. Okay? E portanto, já fiz a mistura na palete, já tenho aqui 4 tons quando comecei com 3. Se agora quiser também fazer o mesmo, posso ir buscar mais branco, se quiser dar, ver o que fiz aqui neste lado, posso ir buscar mais branco para lhe dar uns tons de luz, não sei, a borracha não reflete luz. Ou seja, a borracha não reflete luz, não é? Portanto, não tem aqui uns pontinhos de reflexo. Mas eu vou fazer como se tivesse mais luz. Portanto, pus mais branco naquelas, não é? Naquelas que eu, neste momento, para vos transmitir esta ideia, assumi que eram mais claras, mais clarinhas. Vamos limpar outra vez o pincel e vamos pintar a nossa cápsula. E vou aqui ao tom intermédio, não é? O tom intermédio para pintar a cápsula. Agora, componho aqui os contornos, depois volto lá, não é? Componho aqui os contornos da cápsula. Pinto os tons intermédios. E depois vou ao tom luminoso que eu construí na paleta para dar aqui estes tons, não é? Ok. E depois, mais uma vez, aqui também venho pôr o branco, porque estes não são os tons intermédios que eu criei, não é? Os tons bases. Mas eu posso criar, escurecer e aclarar e misturá-los entre eles para conseguir outros tons e outras cores, outras formas, não é? Portanto, com mais ou menos jeito. E agora vamos outra vez aqui ao tom mais escuro, que é a parte de baixo, não é? Juntar aqui o tom mais escuro. E aqui também tem um tom mais escurinho. Para dar aqui esta noção
E agora aqui o tom intermédio. Isto depois, vocês podiam estar aqui o tempo que quisessem a trabalhar esta cápsula, não é? Por aqui um tom mais não sei o quê, um tom mais não sei o quê. E agora vou pôr mais aqui um bocadinho de castanho porque ela está. Vamos ver? Usei aqui um tom que misturei rapidamente com o tom mais escuro e o tom. Vim aqui buscar o tom mais escuro para misturar aqui, para fazer esta linha. Ok? Limpar o pincel e aproveito este tom cinzento com que pintei a chávena para fazer também aqui a cápsula. E tirar aqui aquele vermelho que borratei quando fiz aqui a limpeza da paleta. Ok? Continua muito vermelho, não é? Continua muito vermelho, então vou pôr mais branco para perder um bocadinho essa noção, não é? E depois vou-lhe pôr aqui um branco também nestas partes, sobretudo nestas aqui, não é? Que seriam o topo da... Não estou a usar assim uns pincéis, nem a fazer isto com muito rigor. Estou a fazer tipo Van Gogh, não é? Para vocês verem só como é que... para não deixar só estes riscos escuros. E depois, não é? O que é que eu vi aqui? Esta cápsula tem aqui o reflexo do vermelho. Então pomos aqui do próprio tom, não é? Um toquezinho de vermelho e eventualmente também para mostrar aqui um bocadinho destas estrias. A repetição do padrão, não é? A repetição do padrão um bocadinho mais esfumado e portanto tenho aqui uma espécie de referência. Portanto agora o que é que eu faria outra vez, não é? Refazia, não é? Refazia a questão do fundo para, no fundo, aproveitar para definir alguns contornos, não é? Limpar aqui alguma da sujidade que fiz, não é? Pronto. E depois diz assim, a sujidade, olha, até acabou. Acabar aqui também com algum risco, ou deixar estar os riscos, não é? Eu devia estar a pintar já daquele lado, como vos digo, para vocês verem melhor. Não vou fazer. Não vou fazer, vou pintar deste lado para vocês verem o efeito, não é? E ok. E agora também fazia o mesmo no fundo de baixo com esta cor aqui com esta cor. E eventualmente não gosto aqui desta curva porque isto não é uma curva, não é? Então faço assim e vou tentar, estou a fazer isto esquisito com a mão, e depois esta parte já está, estão a ver? Tive sorte com a sujidade. Vou também pôr aqui um bocadinho de sombra deste lado também, não é? Que isto também é sombra. E a sombra eu construo, a sombra do branco, não é?
construa com esta mistura que eu fiz aqui há bocado. Esta é aquilo que eu vos queria transmitir sobre as misturas da palete. Chegando então ao fim, eu agradeço imenso o facto de estares aqui e continuares a apoiar o canal. Neste tutorial eu mostrei-te como é que nós adaptamos a nossa palete de cores a cada uma das obras, escolhendo as cores, misturando-as, criando os tons. É importantíssimo fazeres isso antes de começar todas as tuas pinturas. Bem, o que eu te ia pedir agora é que subscrevesses o canal, se ainda não o fizeste, dá o teu like e ativa também o sininho para ver vídeos tão interessantes como este, que eu te recomendo que vejas. É um tema também muito parecido com as cores, mas que dá uma nova forma, dá-te uma nova visão interessante sobre a temática das cores. E também, claro, se gostaste, não te esqueças, dá o teu like e continua a ver os tutoriais deste canal, porque eu gosto muito de te ver aqui. Obrigado e até um próximo vídeo.